Salve Netfluzuda, Netfluzesca e Dropzística, torcida tricolor. Meu nome é Vitor Costa e tô de volta também hoje, dia 11 de setembro de 2023, para mais um Drops, para deixar um amigo de casa super bem informado. Aliás, de casa não, da onde você estiver, do seu celular, do seu notebook, do seu tablet, em casa, no trabalho, na faculdade, na escola, o importante é deixar a torcida do Flusão bem informada nessa semana final aí desse ato das datas FIFA, o Fluminense que volta aos gramados no próximo final de semana contra o Vasco da Gama, ainda cumpre aí esse ato por conta aí dos jogos das mais diferentes seleções. Mas antes da gente falar dos temas, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que estão falando sobre o Fluminense, falar um pouquinho sobre uma fala, uma aspas do Ener Valencia, principal jogador do Inter, que falou sobre o Fluminense. Vamos falar um pouquinho sobre, repercutir um pouco as entrevistas que o Mário Bittencourt deu no final de semana, presidente do Fluminense, deu entrevista para a CNN e também para a ESPN lá em São Paulo, falar um pouquinho também sobre uma punição que o Fluminense teve da Conmebol. Mas antes, pedir ao amigo de casa para deixar aquele like, o like é fundamental aí para a manutenção do nosso trabalho. Você que não é inscrito aqui no Netflix, faça inscrição, é molezinha, um clique, você já é inscrito. Você que conhece o nosso trabalho, curte, não é membro, seja membro, é baratinho, você vai ter uma série de vantagens. Mas volto a frisar, o like é fundamental. Quem puder compartilhar o nosso vídeo, força do hábito, também ajuda pra caramba. Beleza, rapaziada? Então, vamos ao primeiro tema aí que eu separei para vocês. Primeiro tema é o seguinte: Ener Valencia do Inter, principal jogador, talvez o principal jogador do Inter de mais renome, vem fazendo muito sucesso, artilheiro, goleador de renome internacional, disse o seguinte, aspas para ele: gostamos de pegar o Fluminense. E aí que, de maneira solta, pode parecer uma frase tanto quanto desrespeitosa ao Fluminense Futebol Clube, ele contextualiza dizendo que a proximidade, conhecer o adversário, não chegou a citar, pelo menos onde li, não chegou a citar aí a questão de fazer o segundo jogo em casa, mas falou que conhecer o adversário e estar próximo são fundamentais para a sua escolha. Eu acho que não chega a ser uma frase provocativa, mas tudo que venha do outro lado em esporte, sobretudo no futebol, acho que é legal da gente poder utilizar assim. De repente, o Fernando Diniz, comissão técnica do Fluminense, atenta aí a esses movimentos, a isso que acontece, aquilo que é falado em relação ao Fluminense, pode pegar essa frase, trazer para motivar ainda mais. Eu acho que isso, dentro do futebol, ainda é válido. Eu quero saber a sua opinião. Acha que é válido, de repente? Foi uma declaração simples, não foi? Dá para a gente utilizar? Você achou, de repente, que beirou a falta de respeito com o Fluminense? Eu quero a sua opinião. Coloca aqui na caixinha de comentários. Beleza, rapaziada? Vamos para o nosso segundo tema, que é esse aqui, ó. Mário Bittencourt, como falei no início, deu um giro de entrevistas, ele participou na ESPN do Apito Final e na CNN, acho que é Futebol SA o nome do programa, e deu algumas declarações interessantes. É claro que para um público diferente, que ainda, de repente, não conhecia muito bem o mandante do Fluminense, mas nós que conhecemos, basicamente aquelas respostas ali, aquilo que foi falado, não chegou a ser grande novidade. Mas eu pensei duas falas aí. A primeira é que eu acerto com o Fernando Diniz, ele botou na conta do algo sobrenatural, que ele já tinha em mente ligar para o Fernando Diniz, e em conversa com a sua esposa, ela também pediu, colocou o nome do Diniz reiteradas vezes numa mensagem para ele, e o Fernando Diniz entrou em contato com ele. Então, eu achei bastante curioso aí esse fato, uma história muito curiosa, dizendo o nosso presidente Mário Bittencourt, que esse acerto ultrapassou ali questões técnicas e de gosto. E ele deixou claro que já admirava e gosta muito do trabalho do Fernando Diniz. Deixar registrado aqui que é um baita acerto da administração Mário Bittencourt, aí a manutenção, a contratação e a manutenção do técnico Fernando Diniz. E para fechar, uma outra partezinha que eu achei interessante também, no bate-bola, acho que foi na ESPN, que jogadores que você traria do rival, ou dos nossos rivais próximos aqui, Vasco, Flamengo e Botafogo. E aí ele falou, do Vasco ele citou o Gabriel Peck, do Flamengo ele citou o Everton Ribeiro, e do Botafogo ele citou o Tiquinho Soares. Tem uma galera que entende isso daí como, de repente, uma futura tentativa aí de um desses jogadores. Vamos aguardar. O que você acha desses nomes? Acha que o presidente escolheu bem? Coloca aqui na caixinha de comentários. E para fechar, o Fluminense foi multado, como já esperávamos, pela Conmebol, em $15 mil, aproximadamente, na cotação de hoje, R$74 mil, por conta do estado do gramado do Maracanã no jogo contra o Olímpia. Então, aí uma sanção, aí uma punição que já esperávamos, mas eu espero que com esse período em off aí de jogos,
nessa volta, o tempo com pouca chuva aqui no Rio de Janeiro nos últimos dias, eu espero que para o jogo da ida contra o Internacional e para a sequência da temporada do Fluminense no Campeonato Brasileiro, o estado do gramado do Maracanã possa suportar até o final. Ok, rapaziada? Portanto, mais um Drops para conta. Antes de sair, não se esqueça, deixa aquele like. Vitória Fluminense e até a próxima. Saudações tricolores. Fui, tchau, tchau.